Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Estamos aqui para mais uma aula de lógica de programação, onde nós iremos fazer a solução da atividade da semana passada. Tá ok? Quem não fez ainda, por favor, veja o vídeo e faça. E quem fez e errou, vá lá e corrija a sua atividade, certo? Então, vamos começar aqui com a questão número 1. Essa questãozinha número 1. Como eu sempre falo para vocês, façam a leitura do que está sendo pedido com calma. Então, no nosso caso aqui, crie um algoritmo em forma de fluxograma que leia um número diferente de zero. Vejam só, leia um número diferente de zero. Então, nós teremos que testar se esse número é igual ou diferente de zero, logo bem início no nosso fluxograma. Então vamos começar aqui, ó. Vou inicializar meu fluxograma. Início. Vou realizar a leitura aqui, entrada de dados, né, do número. Então vou fazer aqui a entrada de dados, que é o número. Vou representar nosso número por n, tá certo? E agora eu vou ver se esse número ele é diferente de zero. Então, para nós verificarmos se ele é diferente de zero, nós teremos que tomar uma decisão. Então, vamos lá, vou fazer aqui a minha decisão. Na minha decisão, sempre dentro de uma decisão, é como se fosse uma pergunta. Eu vou perguntar, ó, n é diferente de zero? Sabemos que na decisão nós temos dois lados. O lado direito é o verdadeiro e o lado esquerdo é falso. Vejam bem, ó, se o n ele for diferente de zero, eu vou ter que observar se ele é positivo, ó, ou negativo, tá certo? Se ele for diferente de zero. Se ele não for diferente de zero, que vai ser a condição falsa, então eu vou ter que retornar para que seja lido novamente o n, ou seja, que seja lido mais um número que seja diferente de zero. Então, se for verdadeiro, eu vou ver se ele é positivo ou negativo. Se for falso, eu volto para fazer a leitura de um número diferente de zero. Então, vamos lá. Aqui, eu vou ter que tomar outra decisão. Como é que eu sei que um número é positivo ou é negativo? É bem simples. Se o número for maior do que zero, ele vai ser positivo. Se ele não for maior do que zero, se for menor, ele vai ser negativo. Então, nós temos os dois lados, o verdadeiro e temos o lado falso. Se ele for maior do que zero, eu vou colocar positivo. Pego o símbolozinho aqui, ó, vou mostrar da saída. Coloco o símbolozinho da saída e vou colocar que ele é positivo. Se ele não for maior do que zero, lógico que ele vai ser menor do que zero. Então, ele vai ser o quê? Negativo, entre aspas, tá bom? Que daí é uma frase que a gente coloca para o usuário. Então, nosso fluxograma vai ficar dessa forma. Depois que eu mostrei que ele é positivo ou negativo, eu venho e finalizo o meu fluxograma. E vou ligar aqui as duas pontas, ó, positivo e negativo. Então era só isso. O que foi que eu fiz? Dei início ao meu fluxograma, fiz a leitura do número, observei se ele é diferente de zero, tá certo? Se ele não for diferente de zero, eu vou ter que retornar para fazer novamente a leitura. Se ele for diferente de zero, eu vou agora observar se ele é maior ou menor do que zero.
Se ele for maior, que é o lado verdadeiro, então eu vou mostrar positivo. Se ele for menor, que é o lado falso, então eu vou mostrar negativo. E finalizo o meu fluxograma. Certinho? Agora nós iremos para a segunda questão. Vamos aqui resolver a segunda questão. Vou fazer aqui mais abaixo. Pronto. Vou fazer aqui mais abaixo. Aqui, primeiramente eu vou tirar logo um print desse primeiro para depois mandar para vocês. Pronto. Então vamos lá. Agora vou fazer o segundo aqui embaixo. Aqui. Certo. Ficou até um pedacinho aqui do algoritmo passado, no início aí, ó, mas não tem problema não. Então vamos lá. O que é que está pedindo aqui o segundo algoritmo? Cria um algoritmo em forma de fluxograma que receba 3 números, ou seja, vai ler 3 números e informe qual o maior entre eles. Então vamos lá. Fiz meu iniciozinho. Vou fazer meu procedimento de leitura. Fazer o procedimento de leitura. Vou aumentar aqui, vai ficar melhor para vocês. Vou ler os 3 números. Posso colocar N1, posso colocar N2 e posso colocar N3. Não estou colocando valores, estou colocando variáveis. Agora o que é que vai acontecer, pessoal? Para saber qual é o maior entre eles, eu vou ter que fazer comparação de 2 em 2. Então eu vou pegar o primeiro e comparar com o segundo. Então vamos lá para a nossa decisão, ó. Coloco a decisão e vou comparar o primeiro com o segundo. Aí eu pergunto, N1 é maior do que N2? Lado verdadeiro, lado falso. Vamos partir para o verdadeiro, primeiramente. Aí depois a gente retorna para o lado falso. Então, ó, se o N1 ele for maior do que o N2, o que vai acontecer? Eu vou pegar esse N1 agora e vou comparar com o terceiro número, que é o N3. Então eu venho aqui novamente uma decisão, ó, e faço N1 é maior do que N3, lado verdadeiro, lado falso. Então, se o N1 for maior do que o N3, o que é que vai acontecer? Eu vou mostrar a minha saída, ó, vou mostrar a minha saída dizendo que o N1 é o maior. Então eu coloco bem aqui N1. Se o N1 não for maior do que o N3, então quem é o maior, lógico, é o N3. Então eu coloco N3, certo? Então aqui eu comparei o N1 com o N3. Se o N1 for maior, eu mostro o N1. Se o N3 for maior, eu mostro o N3. Aí voltando, ó, voltando aqui para esse primeiro que eu fiz, nós temos que ler o lado falso. Então o que é que vai acontecer? Eu fiz a comparação. N1 maior do que N2, se for verdadeiro eu faço com N3. Agora, se isso daqui for falso, o que é que vai acontecer? O N2 vai ser o maior. Então aqui eu vou comparar o N2 e o N3 para saber qual é o maior entre os dois. Então aqui nós temos o verdadeiro e temos o lado falso. Então se o N2 for maior, vou colocar a minha saída de dados mostrando que o N2 é o maior. Se não for, o que é que eu vou fazer? Eu vou mostrar a minha saída de dados mostrando que o N3 é maior. Depois que eu já mostro quem é o maior, quem é o menor, então eu vou finalizar o meu fluxograma. Fim, e vou ligar aqui todas as pontas. Todas as pontas. Certo?
Então vejam o que foi que a gente fez. Inicializei fluxograma, fiz a leitura dos números, depois eu comparei de 2 em 2, comparei o N1 com o N2. Então, se o N1 for maior, eu vou comparar o N1 com o N3. Se o N1 for maior aqui também, então a saída vai ser N1, que é o maior. Se o N1 for menor, então a saída vai ser o N3. Aqui do lado esquerdo, a condição falsa entre o N1 e o N2 será o N2. Então, eu vou pegar o N2 e vou comparar com o N3. Se o N2 for maior, eu mostro o N2. Se o N3 for maior, eu mostro o N3. Tá certo? Então, é dessa forma o nosso fluxograma, os nossos fluxogramas. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, revejam o vídeo 3, 4, 5 mil vezes. Tá ok? Até não restar nenhuma dúvida. É só prestar atenção. Certinho? Pois valeu, pessoal. Até a próxima aula. Tchau.